Filipenses capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A gente está dando continuidade à nossa jornada aí em Filipenses. Agora, caminhando para o final. Diz assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos o Rei do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Foi circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento para pedir ao Senhor que não somente no poder do Teu Espírito o Senhor conceda a nós iluminação, ao nosso entendimento, para compreendermos o que a Tua palavra está dizendo aqui, mas também para que a Tua palavra frutifique em nossos corações. Sabemos que nós fomos gerados a partir dela, de uma semente incorruptível, e te pedimos, ó Pai, aplica a Tua palavra no coração do Teu povo, concede a nós a graça de entendermos aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós hoje, por intermédio da Tua Sagrada Escritura, e que possamos carregar assim a Sua palavra conosco em nossa mente e em nosso coração ao decorrer de toda a semana e olhar para a justiça de Cristo, meu Deus, como sendo aquilo que nós devemos nos apegar. É em nome dele que pedimos. Amém. Pessoal, eu não sei se todos aqui tiveram essa experiência, mas eu acredito que é uma experiência comum de cada um de nós. As nossas mães têm aquele zelo muito grande. A minha mãe, assim, pense numa mãe zelosa, é ela, de quando você vai sair para algum lugar, aí a mãe chega e fala, ó, não esquece não sei o quê, ó, siga não sei o quê, olha pros dois lados quando for atravessar. A pessoa com, sei lá, 30 anos de idade, mas olha pros dois lados quando for atravessar, né? Então, todos os cuidados maternos. E minha mãe, particularmente, sempre. Eu tenho 4 anos de carteira de habilitação, acredito que para alguns aqui não é muito, mas minha mãe, toda vez que eu vou sair de casa, ela fala as mesmas coisas. Olhe pro retrovisor, ajuste o retrovisor, fique olhando pro retrovisor, são seus olhos, o retrovisor. Sempre esse mesmo passo. E o destaque é que muitas vezes eu já tô fora de casa esperando o elevador, morando no apartamento, tô no elevador esperando, e eu tô ouvindo a voz dela lá dentro, ela falando, não sei o que, veja não sei o que, cuidado e tal. Todo um cuidado. E o contexto que a gente chega aqui na carta de Paulo tá basicamente nesse mesmo sentido. A gente vê aí que Paulo, ele meio que dá uma pausa abrupta. Parece que ele vai finalizar a carta e aí ele para assim e fica, não, calma. Se vocês forem olhar no versículo 1, né, ele fala, por fim, meus irmãos, por fim, né, acabando, alegrem-se no Senhor. No capítulo 4, inclusive, ele vai repetir basicamente isso. Ele fala, ó, por fim, agora vai, agora eu vou encerrar. Então, a gente tá meio que nessa mesma sensação, né, de Paulo fica, não, mas, ó, mais um negócio. E, gente, só para vocês lembrarem disso daqui. E Paulo lembra pra gente, então, um dos centros do Evangelho, que é a união do crente com Cristo e a justificação pela fé. Esse é um tópico essencial para nós, a gente vai entender por quê. É um dos pontos centrais do Evangelho, um dos pontos centrais para o pecador entender como é que ele pode ser salvo. Particularmente, eu e o Vitor, já eu falei do Greconato na DVD, né? O Greconato, ele fala, né, que a justificação pela fé tem que ser lembrada de não sei em quantos anos, né? Ele fala, tipo, a cada 25 anos, a igreja tem que parar e lembrar da justificação pela fé, né? E como um bom professor de História da Teologia, ele falou isso enquanto ele ensinava como a igreja, desde o princípio mesmo, se desviava desse ensino bíblico da justificação, né? E justificação aqui
para já deixar bem estabelecido o que a gente quer dizer com justificação, é como o homem pecador diante de um Deus que é perfeito, um Deus que é justo. Como é que esse homem pecador pode ser considerado justo diante desse Deus perfeito? Como que o pecador pode ter suas iniquidades perdoadas? Como é que ele pode ter os seus pecados cobertos? Como que um juiz perfeito perdoa judicialmente alguém que é culpado por tudo aquilo que ele fez? É isso que nós queremos falar por justificação. E se a gente for olhar, praticamente todas as religiões elas procuram responder isso daí, né? Tipo assim, pô, como é que o homem. E aí, o que, é que vem depois? Aí a maioria das religiões vai falar, não, o homem tem um problema, o homem, pô, tem maldade no mundo, né? Então as pessoas vão ser punidas pelas suas maldades. Como é que faz, né? E geralmente elas falham ou em compreender como esse Deus é, o caráter desse Deus, ou elas falham em compreender o caráter do homem. Que geralmente é um Deus que ele tem uma justiça meio falha, ou é um homem que ele tem uma justiça própria, assim, de grande valor para um Deus que em tese é perfeito das outras religiões. Só que nós não ficamos isentos disso. Como disse meu professor Edu Vitor, ele estava falando em um contexto lá do início da igreja. Ele fala que desde o século II, devido à influência do helenismo, devido à influência da filosofia grega como um todo, especificamente do estoicismo, a igreja já começou a acabar perdendo a mão e começou a entrar um pouco de ideia sobre justificação, não somente pela fé, mas pela fé e pelas obras. A gente vê aí no século II também o pensamento dos pais da igreja, sendo que a obra de Cristo abre um caminho para a salvação. Então, é como se fosse um start, não é a definição da salvação do pecador. Nós vemos, por exemplo, uma obra chamada Pastor de Hermas, lá no início também da igreja, que dá a ideia de penitência. Penitência que é essa confissão de pecado que vem junto com um castigo pessoal. Então, a gente vê essa ideia de penitência, e não somente dela, mas do batismo também, como sendo coisas essenciais para salvar. Isso no século II, não estou falando de coisa distante. Já tem duas coisas aí, fora a fé, que são essenciais para a salvação, né? Uma delas, inclusive, sendo essa noção de autocastigo, né? Então, a gente entende também que isso acontece pela própria falta de preocupação que a igreja tinha, por exemplo, com a exegese. Porque estava muito recente. Foi logo ali o período apostólico. Então, a igreja também não tem tanta essa preocupação e a gente vê os danos que são causados devido a isso. É por isso que é essencial a gente retomar a justificação pela fé. A gente vê, por exemplo, ao decorrer da história, a história seguindo e se desenvolvendo cada vez mais a ideia de um homem que tem justiça própria. Um homem que ele consegue alcançar um patamar ali que pronto, a partir daqui, meus pecados foram perdoados, eu fiz muita coisa boa, uma balança, né? Pronto, fiz tudo isso daqui. E particularmente surge mais para frente na história uma ideia de que nós recebemos a justiça de Cristo, ou seja, a perfeição moral de Jesus. Jesus foi perfeitamente obediente, foi o homem mais perfeito de todos. E nós temos essa ideia aí de que nós recebemos essa justiça para nos tornarmos como Ele, e se tornando como Ele, nós vamos ser salvos. Não é uma santificação, percebam que é algo diferente aqui. Então chega no ponto que a gente começa a entender que essa justiça de Cristo ela pode ser dada a nós por meio de sacramentos. Chega um ponto que ali, por volta do século XII, Pedro Lombardo cita 7 sacramentos. Então são 7 coisas que você usufrui para o caráter de Cristo ir sendo moldado em você e aí sim você ser salvo. Na época tinha o batismo, a confirmação, a Eucaristia, né, que é ser do Senhor, a penitência, o casamento, o sacerdócio, a unção dos enfermos. E ainda por cima, fora serem 7 sacramentos para você ser moldado como cristão e ser salvo, isso não era suficiente. Porque depois vai surgir na igreja a ideia do purgatório. Porque faltam pecados para serem purgados. Então, por mais que você progressivamente se torne como Cristo, ainda estava faltando um negócio, você vai para outro negócio, um purgatório, para purgar isso que está faltando, e aí sim você conseguir ser salvo. Gente, isso foi rodando até chegar na Reforma Protestante. Olha o tempo perdido dentro da igreja. Olha o tanto de coisa extra-bíblica que entrou aqui e quanto tempo a gente perdeu. Então, aqui, como um bom pai, Deus, por meio de Paulo, lembra os filipenses e lembra a nós também o essencial, que é a justiça de Cristo, os méritos de Cristo que nós recebemos por meio da fé. Então, Paulo aqui faz primeiro como uma mãe quase se despedindo e lembrando de mais uma coisa. E isso reverbera para nós justamente a pergunta desse sermão, que é: onde está a sua segurança? Onde está a sua confiança? No que vocês e no que eu confio para a salvação?
Ao decorrer de suas cartas, Paulo lidar com um grupo que ele precisava rebater constantemente. A gente vê isso, por exemplo, para a carta da Igreja da Galácia, né? A carta dele aos Gálatas, que eram os judaizantes. Os judaizantes, ao contrário do pensamento imediato que a gente tem, não necessariamente eram só os judeus, ponto. Na verdade, os judaizantes também eram falsos mestres cristãos que introduziam coisas judaicas na igreja, né? E esse ainda não é o caso de Filipenses, aparentemente, mas a gente entende que Paulo é que vai demonstrar essa igreja porque ficava perto de Tessalônica. E na carta que ele escreve para Tessalonicenses, em Atos também é registrado sobre como tinha uma posição judaica forte a igreja de Tessalônica. Então, aqui com muita sabedoria, Paulo já vai, né? A gente viu isso, né? Ele vai encerrar e dizer, não, calma aí, tem esse negócio. Esses homens judaizantes, eles defendiam algumas coisas, como, por exemplo, eles defendiam que a circuncisão, ou seja, aquele corte que era feito no prepúcio, era sinal essencial para a salvação. A gente vê eles falando disso em Atos 15, versículo 1, em Gálatas 2 também, Paulo cita isso daí, Gálatas 5, Gálatas 6. Eles defendiam também que para a salvação era essencial um certo grau de observação da lei judaica. Então eles ainda mantinham muitos costumes ali judaicos, algumas restrições. Aí eles também tinham uma compreensão do Antigo Testamento que era muito estrita. E outra característica desses caras é que eles rejeitavam o ministério apostólico de Paulo também. Então a gente vê esse tipo de confronto. Então aqui, dado esse contexto desses judaizantes, a gente consegue entender por que Paulo se preocupa. Por que Paulo faz, não, calma aí. Eu não vou acabar, ainda não. Ele quebra então esse fluxo da carta. Percebam, ele tinha tudo que ele tinha para falar, ele falou. Ele já estava até fazendo de forma similar a finalização que costumeiramente ele faz, citando os outros. Ó, recebam fulano, recebam ciclano, fez isso daqui. Ele tinha acabado de fazer isso, o Vini pregou no domingo passado, justamente ele falando de receberem Epafrodito, de receberem Timóteo. Então, parece ser a intenção final, só que aí Paulo, justamente, no versículo 1, ele diz, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e faço para protegê-los. Então, parece que Paulo ele para assim e pensa, pô, a vantagem de repetir tudo que eu repeti já para eles. Então, tem mais alguma coisa que dá para repetir aqui por segurança para protegê-los, né? E aí no versículo 2, no versículo 3, então ele vai iniciar, ele diz o seguinte: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Então, esses judaizantes, que a gente entendeu algumas características deles, eles são chamados por três nomes aqui por Paulo, que apesar de serem ofensas assim já de cara, para nós os entendemos como ofensas, eles também têm a uma ironia aqui que está sendo utilizada. Paulo chama eles primeiro de cães. E cães não é uma ofensa por si só, mas também é um termo que era utilizado pelos judeus para se referir aos gentios. A gente pode lembrar, por exemplo, em Marcos capítulo 7, versículo 27, uma gentia, ou seja, uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte do povo da aliança, ela chega para Jesus fazendo um pedido e Jesus fala, ó, calma aí que eu tô primeiro fazendo aqui com o meu povo. Aí ela fala, os cães não podem comer as migalhas que caem da mesa de seus donos, porque os judeus justamente se referiam a essas pessoas que não eram judias como cães. E aqui Paulo usa uma ironia. Ele está chamando esses homens da circuncisão, do que pô, é um sinal do povo do Senhor. Ele chama eles de cães, se referindo a eles como gentios. Também a gente vê aqui ele chamando eles de maus obreiros. E Paulo aqui também ele está fazendo uma referência justamente a essa observância dele das obras da lei. Ele chama de maus obreiros. Ele está falando aqui mais precisamente de obras más. Ele explica que esses praticam o mal, na verdade, e parece bem, porque eles estão observando a lei. E Paulo vai dizer aqui que não. Eles estão praticando o mal, não no sentido de que a lei judaica era má, mas que as obras e as leis desses judaizantes eram más. E aqui ele, obviamente, também está chamando eles de gentios. Porque eles não estão verdadeiramente cumprindo aquilo que eles acreditavam que alguém do povo do Senhor deveria observar. Depois também, Paulo vai falar aqui que eles são mutiladores. Isso era uma ofensa tamanha. Porque o que Paulo está dizendo aqui com mutiladores, ele está basicamente dizendo que, ó, a circuncisão de vocês, isso daí que para vocês é tão essencial para a salvação, para caracterizar que tal pessoa é do povo do Senhor, é uma mutilação. Não tem valor algum.
não tem valor religioso algum. Paulo está basicamente dizendo para eles que quando eles confiam nesses rituais externos, eles estão agindo como qualquer outro pagão. Existia no paganismo da época também essas mutilações que faziam com que as pessoas fossem caracterizadas em uma determinada religião, dentre outras coisas. Então, Paulo está dizendo aqui para eles que esses rituais deles, sem o evangelho, são rituais pagãos. Não vale de nada. E aqui, mais surpreendentemente ainda, Paulo ele vai fazer uma reversão, porque ele confirma o que ele já vinha construindo. Ele basicamente fala para esses que eles são os gentios e que nós somos Israel. Nós somos o verdadeiro povo de Deus. Ele vai falar aqui no versículo 3: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Então, Paulo ele inverte. Os judaizantes agora, na verdade, eles que são os novos gentios, eles que estão fora da aliança do povo do Senhor, enquanto os crentes, aqueles que creem em Cristo, são os verdadeiros judeus. E Paulo faz isso daqui citando características identitárias, ou seja, quais que são as novas marcas? O que marca realmente alguém que pertence ao povo de Deus? E ele cita aqui duas marcas positivas e uma marca negativa, ou seja, duas coisas que os crentes fazem e uma coisa que os crentes não fazem, e isso caracteriza para nós que pertencemos ao povo do Senhor. Então, a primeira marca que ele vai falar aqui pra gente é adorar no Espírito. E aqui Paulo ele não está se referindo, por exemplo, a uma adoração interior, né? De tipo assim, adorar no Espírito, que é tipo assim, adorar quietinho aqui e tal, né? Sem ser aquele negócio externo. Ele não está falando disso de forma alguma. Na verdade, Paulo ele está falando aqui de adorar no Espírito nesse sentido da nova era, que a igreja inaugura. É o que a gente acabou de ver na IVD, essa era do Espírito Santo, do selo redentivo do Espírito de Deus. Ele está se referindo a isso. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, que são parte da igreja, adoram porque eles foram selados pelo Espírito de Deus, porque eles foram comprados por Deus e por isso eles podem oferecer uma adoração que é agradável a Deus. Então é nesse sentido de selo redentivo. E tipo assim, quem adora no Espírito é porque pertence a Cristo. Porque aqueles que foram comprados por Cristo foram selados pelo Espírito Santo. É essa a adoração agradável a Deus. São aqueles que são habitados pelo Espírito dele. Então, Paulo dá a primeira marca, a presença do Espírito na vida da pessoa. Ela pertencer verdadeiramente, interiormente ao povo do Senhor. E isso não é um sinal externo. É a presença do próprio Deus, do crente. A segunda coisa que ele fala aqui pra gente é que esses se gloriam em Jesus. E aqui ele está se referindo a essa fé, essa confiança. E ele vai dizer ainda que é uma confiança exultante, né? Porque esses que não se gloriam em Cristo, ou o termo que a gente usa também, de se alegrar em Cristo, ele está diretamente fazendo um contraste aí com não confiar na carne. Então Paulo ele meio que faz uma conexão entre onde você se alegria, onde você se gloria e onde você está confiando. Outra característica do povo de Deus é se alegrar em Cristo e justamente não confiar na carne. Porque nós confiamos em Cristo. Meus irmãos, a nossa comunhão, a nossa adoração, ela não é agradável a Deus pela nossa performance. Ela não é agradável a Deus por algo que a gente pode fazer. Ela não é agradável a Deus por qualquer coisa que a gente possa se alegrar de nós mesmos, da igreja, senão em Cristo Jesus. A nossa adoração verdadeira, ela parte primeiro porque Deus colocou o Espírito dele em nós. Nos deu a confiança, não na carne, como Paulo diz aqui, mas em Cristo. E essa confiança é alegre, porque a gente entende que esse Cristo é suficiente. No nosso viver, ao decorrer dessa semana, nos outros cultos, nós devemos ter em mente e nos esforçar para manter isso na nossa cabeça, que se nós estamos adorando, se nós podemos, depois de um dia longo, parar para orar com a certeza que Deus nos escuta. É primeiro, porque o Espírito dele habita em nós. E segundo, por aquilo que Cristo Jesus fez. E não pelo que nós podemos fazer. Nunca vai ser por desempenho. Por mais que a sua carne tente chegar e falar, pô, tá mal, hein, irmão? E você
querer esconder assim a cara, não é pela sua performance. Você vai fazer o quê? Jesus morreu por você. Adore no Espírito. Alegre-se em Cristo. E essa alegria é confiar nele e não na carne. Calvino, por exemplo, cita para nós que qualquer tipo de confiança e alegria fora de Cristo, em qualquer sentido que seja para a salvação, é gloriar-se na carne, qualquer ela que seja. Tem que ser a centralidade de Cristo, a gente tem que cuidar para o nosso coração justamente estar com essa centralidade em Jesus. E aqui no tópico específico, obviamente, Paulo ele está falando de pessoas que confiavam na circuncisão. Confiavam nisso como essa obra deu esse símbolo de pertencimento para, portanto, eles estarem ali como justos diante do Senhor. E aí no versículo 4 a 6, depois de Paulo falar isso, depois de Paulo dar as verdadeiras marcas de alguém que pertence ao povo do Senhor, versículo 4 a 6, Paulo vai chegar e vai falar: não, mas só para só para vocês entenderem que eu não estou falando isso porque eu cansei da religião de vocês. Só para vocês entenderem que não é porque eu simplesmente eu fiz assim, pô, não dá não para mim, cheguei no meu limite. Aí Paulo vai apresentar o currículo dele agora, para gente mostrar para eles, tipo assim, olha, eu sei do que eu estou falando. Versículo 4 a 6, ele diz: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça, cumpri a lei com todo rigor. Então, Paulo ele diz aqui: se algum de vocês tem razões aí, né, para acreditar nessa justiça própria de vocês, eu tenho muito mais do que isso. Ele apresenta então o currículo dele que é dividido em duas partes, dá para a gente perceber isso daí. Primeiro, ele fala de coisas que ele herdou do nascimento dele. E segundo, ele fala de coisas voluntárias, coisas de escolhas pessoais que ele fez. E ele diz a primeira coisa aqui que ele foi circuncidado ao 8º dia. Isso era importante, justamente porque, como eu falei, existiam também rituais de mutilação pagã. E aqui, Paulo, quando ele fala, fui circuncidado no 8º dia, é tipo assim, ó, é circuncisão da gente mesmo. Circuncisão dos judeus, a original. Ele também fala que é israelita de nascimento, ou seja, ele não é um prosélito, ele não é um convertido. Desde o nascimento dele, ele já fazia parte do povo do Senhor, da tribo de Benjamim, ele era de uma tribo significativa. A tribo do primeiro rei de Israel, ele não era de qualquer tribo, assim. Também ele diz aqui que ele era um verdadeiro hebreu. Ou seja, ele aqui está querendo dizer, no contexto da época, de que a família dele não adotou o helenismo da época. Na época existia muita influência grega no meio dos judeus, a gente vê problemas com isso, por exemplo, na igreja de Colossenses, e aqui Paulo fala: eu sou verdadeiro hebreu, minha família não foi contaminada por isso. A gente vê Paulo, em Atos, diz que Paulo foi criado por um fariseu, que é Gamaliel, também, se não me engano, o pai de Paulo era fariseu, então ele era de uma vertente muito, muito restrita, muito, com tudo certinho assim na lei. E aí ele segue dizendo agora das coisas voluntárias, das escolhas dele. Ele fala que da lei ele era fariseu. Ele era justamente dessa linha rigorosa da lei, que também para muitos era tido como a mais certinha. Dizendo, ele era perseguidor da igreja. Se tem alguém que tinha compromisso em preservar o povo de Deus, em não manchar o Messias que viria, era ele. E ele basicamente entrega aqui também para os leitores da carta, ou para os judaizantes que poderiam argumentar contra ele, de tipo assim: olha, eu persegui esse grupo aqui mais do que vocês, ainda por cima, muito mais ativamente, e de justiça irrepreensível. Ou seja, não tinha nada que alguém pudesse apontar e chegar: olha, faltou tal coisa. Ele não fez tal coisa. Sacrifício tal, aconteceu tal coisa. Ele não fez. Então, de forma alguma, ele fala irrepreensível. E não é no sentido que Paulo não tinha pecado. A gente vê, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 6, Zacarias e Isabel sendo chamados de irrepreensíveis. É no sentido de que aquelas pessoas, em sentido externo, elas tinham comprometimento com tudo que tinha que ser feito. Das cerimônias, dos ritos que existiam antes. Então, Paulo ele apresenta aqui o currículo dele e não tem falha. Não tem nada que falta. Mas ele vai afirmar agora que nada disso tem valor algum. Valeu de nada. No versículo 7 a 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo.
Então percebam como Paulo faz uma progressão aqui. E ele faz essa progressão intencional porque ele quer dar aqui um sentido de intensidade e de continuidade. Não somente tudo vai ficando mais intenso, tudo para ele vai sendo considerado como nada, nada disso, e ele dá sentido, ó, tá continuando até hoje, viu, essa sensação que eu tenho aqui. E basicamente o resumo que ele faz aqui pra gente é que tudo aquilo que ele considera uma confiança carnal para a salvação dele, tudo aquilo que ele poderia considerar suficiente. Olha o currículo de Paulo. Tudo isso que ele poderia considerar suficiente, ele era irrepreensível na lei, ele vai considerar isso perda. Lixo. Não vale de nada para esse propósito. Minha confiança nessas coisas da minha carne. E ele usa aqui dois termos financeiros para isso, né? Lucro e perda. Então, ele fala que, primeiro, essas coisas valiosas as considero insignificantes, né? São coisas sem valor. Depois ele vai dizer que elas são perda. Ou seja, não são somente coisas que não têm valor, mas são coisas que trazem prejuízo, trazem perda para ele. E aí, por fim, ele fala que são como lixo, são como esterco, como resto. E obviamente ele não está falando aqui, por exemplo, que o judaísmo é ruim, que tudo aquilo que tinha lá era péssimo, horrível, não, de forma alguma. Muitas daquelas coisas apontavam para Cristo justamente e esclarecem coisas para nós hoje. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando essas coisas obscurecem a graça de Deus, quando elas fazem com que a gente confie em nós mesmos, em coisas que nós temos, em nossa performance, alguma identidade que a gente tem no batismo, o que quer que seja, se a gente fizer isso, é veneno. Não somente não tem valor, ou seja, diante de Deus não vai agregar nada pra gente, qualquer coisa que a gente tente fazer não agrega, mas também causa prejuízo para nós. É como um veneno em nossas vidas. Há valor na religiosidade, mas não para o perdão dos pecados. Não tem valor. O tópico aqui é a justificação. Não tem valor para declarar ninguém justo diante de Deus. Em Isaías 64, versículo 6, é dito que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Ou seja, como panos que eram usados para limpar a menstruação. Que, a lembrar, na época, tornava a pessoa cerimonialmente impura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, na época, uma pessoa que tivesse contato com o sangue de menstruação, ela não poderia simplesmente chegar no templo e se colocar diante da presença de Deus. Não podia. E olha o peso que está sendo colocado aqui em Isaías 64, versículo 6. Está sendo dito para a gente que a nossa justiça, as nossas obras de justiça, as nossas melhores obras, as obras que a gente pensa assim, pô, isso daqui me declararia justo diante de Deus, é como algo que nos torna separados diante de Deus. Não é somente algo que não tem valor. É algo, pelo contrário, atesta de que a gente não pode se chegar diante do Senhor. É isso que o texto de Isaías 64, versículo 6 diz. Todas as nossas justiças, como trapo da imundícia, são dignas, na verdade, de não nos justificar, mas de nos separar do Senhor. Meus irmãos, Paulo aqui, então, ele basicamente vai responder a pergunta que Cristo havia feito em Mateus capítulo 16, versículo 26. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Qual que é o valor que tem? E nas parábolas que estão junto, fazendo sanduíche a essa pergunta, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, nós vemos que o protagonista de cada uma dessas parábolas, justamente, ele vende tudo para ter um tesouro. Aquele tesouro ali, aquela pérola, ele considera tudo como perda, ele vende tudo. É isso que as parábolas dizem aqui para nós. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Paulo aqui está respondendo do mesmo modo, falando que também em sua vida ele se desapegou de tudo aquilo. Ele vendeu tudo aquilo que parecia ter valor para ter a grande pérola que realmente tem o verdadeiro valor. Meus irmãos, consideremos todos nós como perda tudo aquilo que nós podemos colocar nossa confiança carnal. Nós devemos considerar como perda. Mais do que isso, nós devemos olhar na nossa mentalidade moderna e enxergar que coisas que nós podemos botar nossa confiança de nós mesmos são veneno, vão contaminando.
Quando menos a gente vê, a gente já tá botando a nossa confiança em outra coisa dentro de Deus. Obrigado, Wilton. A gente já tá botando outra coisa dentro de Deus, algo para testar a nossa justiça diante dele. A gente faz isso sem perceber, faz no automático isso daí. Nós devemos considerar como perda todas as coisas que podem ser motivo em nossa vida de autoconfiança. Aproveitando a forma como Paulo fala, nesse sentido de perda, de ganho, né, de um lucro, de perder, a fé, meus irmãos, é a falência do eu e é a ascensão e a riqueza do evangelho. A fé é fazer falir tudo aquilo que nós podemos apresentar diante de Deus, para que a riqueza do evangelho entre, para que a ascensão do evangelho tome conta. Devemos considerar tudo, tudo, tudo que podemos ter nas nossas vidas de autoconfiança como perda. E, obviamente, isso, cada um dos irmãos sabe onde seu calo aperta. Cada um dos irmãos não sabe. E que o Espírito de Deus traga, então, a nós, portanto, essa compreensão daquilo que nós devemos nos desapegar, a tratar como perda. Então, Paulo agora ele vai tratar com o que vale. Então, se todas essas coisas não valem. Versículo 9 a 11. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui ele começa ainda deixando bem claro que são coisas mutuamente exclusivas. Ou você tem a justiça própria da lei, ou você tem a justiça de Deus, que procede da fé. Então, se Paulo antes tentou se ocupar de tratar da falência espiritual que essas realizações causaram e causam, agora ele quer tratar dos ganhos. O que é esse conhecer a Cristo? O que é esse ganhar? E aí ele vai fazer mais uma progressão. Aqui ele começa falando do versículo 9 da justificação pela fé, versículo 10 da santificação e versículo 11 da glorificação. Ele faz de novo mais uma escadinha. E ele faz aqui essa escadinha porque Paulo ele quer mostrar pra gente que não existe somente o sentido legal, no sentido de que quando nós cremos em Cristo, o Supremo Juiz que é Deus, ele perdoa, ele concede esse perdão judicial dos pecados, porque nós cremos que Cristo já pagou por eles. Ele tá falando que não tem somente isso, não tem somente o status legal, mas existe uma união com Cristo em que, na fé em Cristo, nós não somente somos justificados, mas nós somos santificados. Nós somos conformados à sua imagem. Percebam, ele fala conhecer o poder da sua ressurreição. Isso se refere justamente à nova vida que nós temos hoje. Então, não somente temos essa união com Cristo em termos de justificação pela fé, mas de experimentar o poder da ressurreição, que é a nossa transformação espiritual à imagem de Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo fala que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Perceba que ele está falando do poder da ressurreição aqui, não somente como algo que vai acontecer quando Cristo voltar, quando nós morrermos, ele está falando aqui também dessa novidade de vida que vem do mesmo poder que ressuscitou Cristo ser aplicado a nós para nós também termos uma nova vida. Pela união com Cristo, nós também temos essa esperança de sermos transformados à sua imagem. Aí Romanos 6 ele continua dizendo: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, que é o que Paulo fala aqui, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Paulo também está falando aqui que na união com Cristo, não somente temos perdão, não somente nossas iniquidades são cobertas, mas nós vivemos uma nova vida. E essa é uma expectativa do crente. Olha a alegria que Paulo fala disso daqui. Ele fala que quer conhecer a Cristo e experimentar o poder que ressuscitou. Quer experimentar essa nova vida. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. E ele vai expandindo isso daqui. Ele fala de nós termos de querer sofrer com ele, de participar de sua morte. E aqui também, obviamente, Paulo inclui aqui todos os sofrimentos que nós passamos. Paulo ele meio que conecta também com muitas coisas que a gente viu
ao decorrer da carta, muitos dos sofrimentos que o pessoal de Filipenses estava passando, muitas dessas esperanças que ele traz para os irmãos. Ele fala aqui também, pô, eu quero participar de sua morte. Muito além de qualquer sofrimento, de qualquer coisa, quero participar. Ele não somente quer experimentar esse grande poder, dessa união com Cristo, que nos dá essa nova vida, esse viver santo, mas ele também quer experimentar, quer sofrer com ele. Lembre-se, o capítulo 2, o que a gente tinha visto no capítulo anterior, de justamente um Cristo que se esvazia, que se humilha, que se faz como escravo, que sofre, que obedece até a morte. No capítulo anterior. Lembre-se que é uma leitura corrida que as pessoas faziam na época. A mente das pessoas ainda está saturada com aquela imagem de um Deus que se esvaziou, que se humilhou, que se fez como escravo por cada um dos pecadores. E Paulo coloca aqui: eu quero sofrer com ele. Quero participar de sua morte. Que tudo seja considerado perda ao tamanho de que os sofrimentos desse mundo de nada valem. E Paulo, também, para finalizar, no versículo 11, ele deixa aqui uma repetição implícita do seu ensino sobre justamente a responsabilidade humana e a soberania divina. Ele fala para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Percebam, ele acabou de falar justamente de uma união com Cristo que não somente nos declara justos, não somente nos dá o perdão dos pecados, uma união com Cristo que não somente nos liberta do pecado para vivermos uma nova vida. E aqui ele fala de uma forma meio ambígua, né? Para de alguma forma, eu quero participar, eu quero experimentar desse poder para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Porque nós somos chamados justamente a, com constância, confiarmos na justiça de Cristo e experimentarmos o poder de sua ressurreição e passar pelos sofrimentos desse mundo. Algo constante para, de alguma forma, alcançarmos a ressurreição dos mortos. Nós temos que estar sempre vigilantes quanto a tudo que Paulo tratou. Então, percebam, Paulo teve que perder a sua glória farisaica para ganhar a Cristo. Paulo teve que desapegar de tudo que ele tinha daquele currículo dele, tudo que ele considerava como lixo, como um veneno mesmo, para ganhar a Cristo. Mas, mais ainda, acabei de citar no capítulo 2, Jesus perdeu a sua glória real. O próprio Deus esvaziou-se, fez-se como um de nós, se fez como um maldito na cruz, como Paulo vai dizer lá em Gálatas. Cristo se fez maldição por nós, para que a maldição da lei, que colocava um peso sobre nós de obedecermos, de adquirirmos justiça própria, ele se fez maldição em nosso lugar, para que cessasse essa culpa e essa condenação da lei em nosso lugar. Jesus fez isso para que nós, que éramos os cães, que éramos esses de fora, pudéssemos hoje sermos achados nele. Ele tomou o nosso lixo sobre si, os trapos de imundícia da gente. Tudo isso ele tomou sobre si e ele nos dá hoje a sua pérola, o seu tesouro, para que vendamos tudo e para que tenhamos o nosso tesouro, para que todas as outras coisas passem a valer nada. Possamos ter esse tesouro, que é o fato de que o homem perfeito, o próprio Deus, viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Esse homem se colocou numa cruz, sendo punido por cada um dos nossos pecados. E mediante a fé, nós podemos receber do próprio Deus perfeito em sua justiça o perdão. Nós podemos, através da fé, usufruir não somente de uma vida totalmente perdoada pelos nossos pecados, mas também uma novidade de vida, uma vida de liberdade dos nossos pecados, uma vida de uma união tão maravilhosa com Cristo, que não somente temos o nosso viver livre da condenação, mas um viver esperançoso, de que Cristo estará sendo formado em nós. Meus irmãos, paremos de confiar na carne. Depositem suas confianças em Cristo e tão somente em Cristo. Visualizem quão maravilhoso, velho, equivalem nossas obras diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um homem tão perfeito que é o próprio Deus. Não vale de nada. Confie em Cristo. Se alegre em Cristo. Tenha essa verdadeira confiança. Confie na dignidade dele, na glória dele, na beleza dele, na perfeição dele. E desfrute de um viver livre da condenação e do pecado. Paulo aqui nos chama a essa confiança no Supremo Deus. Que assim o Espírito Santo conceda
a nós, no decorrer de todas as nossas vidas, essa confiança certa na obra de Cristo que é perfeita, porque a gente não precisa de mais nada. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Pai, te agradecemos porque, como esse Pai bondoso, o Senhor constantemente vem a nós, teu povo, conceder a nós consciência do que realmente importa. Conceder a nós a consciência de que até mesmo nossas melhores obras, o que para nós é bom, o que para nós é digno, isso nos separa de ti, que somos maculados, somos manchados pelo pecado. Obrigado, Pai, por nos dar consciência. Hoje tivemos a oportunidade de, na escola bíblica, aprendermos juntos também mais acerca do Teu Espírito e entender também que é Ele que nos dá o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, é puramente o Teu amor que faz isso em nossas vidas. É puramente porque o Senhor nos amou e veio até nós e nos concedeu entendimento dos nossos pecados. E mais uma vez o Senhor reafirma a nós aquilo que nós realmente precisamos. Ó Pai, perdoa-nos pela nossa autoconfiança, por confiarmos em nós mesmos, por não olharmos e estimarmos a Cristo, por não alegrarmos em Cristo o suficiente, por olharmos para o Cordeiro perfeito que foi imolado na cruz em nosso lugar e não enxergarmos o verdadeiro valor que tem nisso. Perdoa-nos, ó Pai. Concede a nós, teu povo, o fortalecimento da nossa fé, para que possamos olhar para Cristo e nos alegrarmos nele, porque ele é perfeito, porque ele fez o sacrifício perfeito, porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Concede-nos, ó Pai, essa alegria em Cristo. Livra-nos dos venenos de nossa vida, sonda o nosso coração, ó Pai, e limpa de nós esses pecados que às vezes nem percebemos. Limpa de nós, Senhor. Concede a nós, teu povo, também a graça de vivermos nessa constante esperança de que nessa união com Cristo, nesse conhecer a Cristo, de ser achado nele, nós podemos também experimentar o poder de sua ressurreição. E te rogamos, ó Pai, aplica por meio do teu Espírito a nós esse novo viver. Um viver que tem esse fruto carregado de amor, de paciência, de alegria, de fidelidade, de domínio próprio, de bondade. Concede a nós, teu povo, esse viver, meu Senhor. Possamos experimentar não somente hoje, essa semana, mas no decorrer de todas as nossas vidas, o poder da tua ressurreição, ó Cristo. Concede a nós também, Senhor, o mirar com nossos olhos para frente e passar por qualquer sofrimento desse mundo, firmados em Ti, guardados em Ti. Concede ao teu povo esse fortalecimento, essa força. A tua palavra fala que o Senhor é esse rochedo de teu povo, escudo. O Senhor é nosso castelo forte, ó Deus. Dá-nos sustento e força em Ti, para vivermos em qualquer circunstância dessa vida e sermos encontrados fiéis, confiantes na obra de Cristo e na sua suficiência em nossas vidas. Em nome dele, amém.